Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 32. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. Hoje transmitindo o podcast diretamente de Praga, na República Tcheca, onde estou participando da 42ª reunião dos membros consultivos do Tratado da Antártica, tema que vou abordar no podcast da semana que vem. Na semana passada, no nosso podcast 31, eu comentei sobre a crise dos Estados Unidos com o Irã, também falei a primeira parte da reunião do G20 e também sobre aquela, digamos assim, aquela suspeita de tentativa de golpe, de novo golpe na Venezuela, digamos assim, reduzindo a força do Guaidó e talvez colocando no lugar do presidente Maduro algum militar, alguém ligado à área de defesa, né? Hoje eu vou começar com a segunda parte da reunião do G20. Como falei na semana passada, considero a reunião do G20 um dos encontros mais importantes da pauta de todos os anos. Ano passado, relembro a vocês que aconteceu na Argentina. Esse ano, nesse último final de semana, sexta e sábado passado, aconteceu no Japão. A segunda parte dessa reunião, que eu vou falar agora, foi a agenda do sábado, ressaltando dois encontros que estavam sendo bastante aguardados. O primeiro encontro do Trump com o primeiro-ministro da Índia, o Modi. O primeiro-ministro indiano foi reeleito numa excelente votação agora no final de maio, então bastante, digamos assim, fortalecido. O Modi foi, digamos assim, duro para a reunião, foi bem preparado para a reunião. O Trump tentando trabalhar com o Modi, principalmente a questão do 5G, né? Aquela questão da tecnologia 5G pela Huawei, aquela empresa chinesa, que a Índia está em vias de confirmar a aceitação, né, digamos assim, que a Huawei seja a empresa líder para instalar o 5G na Índia, o que é um impacto muito grande na estratégia dos Estados Unidos de se contrapor à China. Então esse foi o ponto principal por parte dos americanos, mas obviamente a questão das tarifas também. Em maio os Estados Unidos retiraram alguns privilégios que a Índia possuía, a Índia retalhou e o Modi foi para a reunião bastante forte. Vamos lembrar que na sexta-feira ele tinha já participado de uma reunião trilateral, nós tínhamos comentado isso no último podcast, com Rússia e com China, que obviamente é uma grande ameaça à posição dos Estados Unidos, a posição hegemônica dos Estados Unidos no cenário internacional. Essa reunião tripartite ela é muito ruim para o nosso BRICS, que o Brasil e a África do Sul também participam. Lembrando também que teve uma reunião não prevista na sexta-feira da semana passada com os BRICS, mas foi muito mais assim midiática do que com algum conteúdo. A reunião que realmente interessou foi a que teve logo após, envolvendo Rússia, China e Índia. A segunda reunião desse tipo, a primeira aconteceu ano passado na Argentina, o que mostra aí um alinhamento entre os três países bastante importante, bastante significativo. A gente não pode esquecer que Índia e China possuem problemas geopolíticos sérios, problemas inclusive de fronteira, de disputas fronteiriças, e também com relação à disputa de hegemonia ou, digamos assim, de protagonismo no Oceano Índico entre China e Índia. Mas mesmo assim, os dois países reconhecem que os Estados Unidos tem essa posição hegemônica que não é, digamos assim, muito bem vista por todos eles e estão mais ou menos que se alinhando. E essa reunião trilateral que aconteceu, Rússia, China e Índia, bastante significativa. Então, quando o Modi foi para a reunião com o Trump, ele já estava bastante preparado, nós não temos nenhuma indicação de que tenha sido exitosa. A grande reunião, a reunião mais esperada, foi a reunião do Trump com o Xi Jinping, que aconteceu também no sábado passado, lá no G20, no Japão. E dela a gente apenas tem como informação concreta uma certa, digamos assim, uma baixada de tensão. O Trump aliviou um pouco a situação da Huawei dentro do território americano, aquela empresa de alta tecnologia. Também, digamos assim, indicou que confia muito nas negociações em relação à questão das tarifas, mas, volto a insistir, essa disputa entre Estados Unidos e China é a grande disputa desse nosso século XXI, a disputa pela hegemonia global. Muitos falam de Rússia, etc., União Europeia, mas o que realmente interessa hoje, que nós temos que acompanhar com muita atenção, é China e Estados Unidos. Da parte do Brasil, acabou que com o acordo entre Mercosul e a União Europeia, que foi firmado na sexta-feira, a agenda do presidente Bolsonaro acabou sendo muito em função
digamos assim, da comemoração, da celebração desse acordo, que é um acordo que vem sendo costurado pelos dois blocos há 20 anos, desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes do acordo, obviamente é importante lembrar que os países membros, tanto da União Europeia como do Mercosul, ainda têm, os seus parlamentos ainda têm que aprovar. Existe muita controvérsia por alguns especialistas até que ponto o acordo será positivo ou não para o Brasil, mas isso eu deixo para um outro momento. Somente lembrando que é um acordo que envolve 800 milhões de pessoas, né? Quando a gente fala de União Europeia e Mercosul, nós estamos falando de um mercado consumidor de 800 milhões de pessoas, é um grande acordo, que envolve valores bastante altos. Então vamos aguardar um pouco mais de detalhamento e também se vai ser realmente aprovado ou não pelos parlamentos e quando que ele efetivamente entrará em vigor. O segundo tópico que eu trago para vocês hoje é logo em seguida da reunião do G20 lá no Japão, o presidente Trump, como eu tinha já informado no último podcast, acabou indo para a Coreia do Sul para uma visita de Estado, só que acabou realmente se encontrando com Kim Jong-un na fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, um evento bastante midiático, com fotografia, filmagens, etc. O encontro em si durou 50 minutos entre Trump e Kim Jong-un. Ali continua um grande impasse. Tenho falado bastante sobre isso. A Coreia do Norte conseguiu, digamos assim, um step de poder, um avanço na sua questão do seu poder nacional com a arma nuclear, que é difícil a gente acreditar até que ponto Kim Jong-un vai abrir totalmente mão desse poder. É importante salientar a aliança entre a Coreia do Norte e a China. A China acompanha de muito perto essa negociação, mas tiveram um encontro, a princípio, bastante amigável entre os dois países, mas vejo isso muito pelo lado midiático da coisa, muito Trump preocupado com as eleições americanas no ano que vem, querendo mostrar, digamos assim, uma imagem de líder internacional, mas, sem sombra de dúvidas, essa aproximação entre os dois líderes, tanto Trump como Kim Jong-un, diminuiu a tensão que havia quando Trump assumiu o governo. Isso aí a gente não pode deixar de reconhecer. O Trump, com o jeito dele de negociador, de comerciante, conseguiu, digamos assim, baixar a tensão e hoje a grande parte dos analistas internacionais não enxergam como problema ou como uma ameaça, digamos assim, de um conflito nuclear. Mas a gente não pode esquecer que as sanções econômicas impostas contra a Coreia do Norte ainda estão em vigor. O Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, informou que negociadores dos dois lados vão se encontrar agora, em julho ainda, para tentar detalhar como que vai ser esse plano de desnuclearização. O que os Estados Unidos quer é que a Coreia do Norte se desnuclearize e, obviamente, a Coreia do Norte quer uma retribuição forte, né, digamos assim, valor alto, não apenas que as sanções econômicas acabem, mas também outras contrapartidas econômicas e também a retirada das tropas americanas da Península Coreana. Os Estados Unidos possuem 30 mil militares na Coreia do Sul e, obviamente, isso aí é uma ameaça para a Coreia do Norte. A China está muito interessada nesse assunto. É um ponto que a gente ainda vai escutar bastante pela frente. Esse terceiro encontro entre o Trump e o Kim Jong-un já foi muito melhor do que aquele segundo vexaminoso que ocorreu no Vietnã, mas ainda temos muito pela frente nessas negociações de possível desnuclearização da Coreia do Norte. Terceiro tópico que trago, o tópico da agenda que realmente preocupa bastante o cenário internacional, que é a crise com o Irã. Lembrando, como falei no podcast da semana passada, que o Irã colocou uma data, digamos assim, limite, dia 7 de julho, ou seja, domingo agora. A partir de domingo, o Irã iria voltar a processar, a enriquecer urânio fora dos padrões que tinham sido estabelecidos no acordo. O acordo não apenas com os Estados Unidos, mas também com os países da Europa, com China, com Rússia. É um acordo de grande escala. E, para piorar a situação, ontem, quinta-feira, um navio-tanque levando petróleo do Irã para a Síria foi abordado por uma equipe de operações especiais dos fuzileiros navais do Reino Unido, nas proximidades de Gibraltar. O navio tinha saído do Irã, dado toda a volta pela África para evitar o canal de Suez, e ao entrar no mar Mediterrâneo, ali nas proximidades de Gibraltar,
foi interceptado por operações especiais, por elementos de operações especiais dos fuzileiros navais britânicos, ou seja, um evento que ainda não havia acontecido. Vamos lembrar que a Síria está sob sanções da União Europeia desde 2011, foi isso que o Reino Unido falou, ou seja, essa proibição da Síria receber petróleo de qualquer lugar, uma pressão em cima do governo do Assad, mas na prática isso ainda não tinha acontecido. Então foi um movimento bastante relevante do Reino Unido. É um navio de grande porte, 300 mil toneladas o navio, e o Irã, obviamente, imediatamente lançou uma nota de protesto. Aqui um detalhe interessante: o navio estava meio que disfarçado, porque a bandeira do navio era do Panamá, a empresa que tinha contratado o navio era de Singapura, pela informação que temos das agências de notícias, os documentos encontrados no navio indicavam que a carga tinha saído do Iraque. Mas assim que o navio foi apresado, foi tomado pelas forças britânicas, o governo do Irã reconheceu que a carga era iraniana, que estava realmente com destino à Síria. Ou seja, esse é um elemento novo de tensão. Vamos aguardar os acontecimentos agravando, digamos assim, essa situação, essa crise entre Estados Unidos e Irã. Um dado bastante significativo. Um outro dado, uma outra notícia rapidamente aqui para vocês, tem uma nota essa semana falando sobre a queda da população russa. Eu acho que é um dado relevante. A Rússia é um dos protagonistas do sistema internacional. Os dados que foram liberados pelas Nações Unidas indicam que há uma previsão. A população da Rússia atualmente tem em torno de 140, 150 mil habitantes, mas há uma expectativa de que a população chegue a 100 milhões de habitantes apenas em 2100. Ou seja, uma redução bastante significativa da população russa, lembrando que a Rússia é o maior país do mundo em extensão. Ou seja, é um daqueles pontos que eu sempre venho comentando, que a Rússia não é mais aquele protagonista como era, né? O Putin tem até feito um bom trabalho da perspectiva russa em tentar soerguer, digamos assim, a Rússia no cenário internacional, mas na prática a Rússia não é mais aquele grande protagonista. O foco das nossas atenções deve ser para Estados Unidos e China. Em termos de notícias militares, chama atenção que na segunda-feira tivemos um incêndio a bordo de um mini submarino russo, provavelmente no Mar de Barents, que é um mar ali das proximidades da Rússia com a Noruega, ali no Ártico, no Oceano Ártico. Esse acidente causou a morte de 14 militares russos que estavam dentro do submarino. O submarino não foi perdido, ele voltou para a sua base, que fica ali no Mar de Barents, ali no norte ali da Rússia. E na quarta-feira mesmo já teve uma coletiva de imprensa, não teve muita informação sobre o que aconteceu, se o submarino era de propulsão nuclear ou não, mas algumas agências de notícias informam que o submarino é sim de propulsão nuclear e especializado na parte de inteligência, coleta de informações. Há suspeitas também que ele é especializado em coletar informações de cabos submarinos. Interessante também notar que quando o submarino pegou fogo, teve o acidente a bordo, os russos não pediram ajuda para os noruegueses, mesmo sendo, digamos assim, a região, né, onde ocorreu o acidente, bem próxima da fronteira com a Noruega, mas os noruegueses não receberam pedido de ajuda. A coisa ainda está cercada de um certo mistério. Vamos ver se saem mais algumas notícias nesse final de semana, mas o próprio o ministro da Defesa da Rússia foi para lá, para poder ver de perto o que aconteceu, estará do inquérito para saber as causas, mas vazou muito pouca informação, o que esse submarino fazia, etc. Não é um submarino convencional de ataque, não é um submarino balístico, é um mini submarino, um submarino menor, provavelmente usado para inteligência, para capturar dados, etc. A outra notícia também tem a ver com os russos, só lembrando aquele grupo-tarefa da fragata russa Gorshkov, que é a fragata mais moderna da Rússia, permanece atracado lá em Cuba, são 4 navios, há uma expectativa da saída do grupo-tarefa nesse final de semana para a Venezuela, mas ainda não confirmado. Como notícias para a próxima semana, além da expectativa com relação à saída desse grupo-tarefa do Gorshkov lá de Cuba em direção à Venezuela, também vamos ver se tem algum desdobramento dos protestos na Venezuela marcados para hoje. Vamos acompanhar. O dia ainda está começando lá em Caracas, então temos que ver se esses protestos hoje vão ter alguma monta, se vão ser relevantes ou não. Outro dado interessante para nós acompanharmos nesse final de semana é o encontro extraordinário dos líderes da União Africana. A Nigéria, essa semana,
confirmou que vai assinar o novo acordo, mega acordo comercial envolvendo todos os países praticamente todos os países da União Africana. Faltava a Nigéria, grande economia da África, a maior população da África. O presidente Buhari confirmou que irá assinar durante essa reunião extraordinária dos membros da União Europeia, que vai ocorrer a partir de amanhã, desse sábado, no Níger, né? E a assinatura dessa adesão da Nigéria ao acordo deverá ser no domingo. É um evento bastante importante. Só para vocês terem uma ideia, os países africanos, em termos de mercado externo, em termos de comércio exterior, apenas 15% em média, né, dos países da União Europeia são entre eles, né? Então, com esse acordo comercial, a tendência é deles melhorarem digamos assim, as trocas comerciais dentro da própria África, o que é uma notícia importante. A África é um continente muito pobre, uma população que vem crescendo bastante, ou seja, qualquer notícia nesse sentido é sempre importante. Vamos acompanhar também a situação desse ultimátum do Irã, que está vencendo nesse domingo, dia 7, e as outras notícias do cenário internacional. Bom, esse é o final do nosso podcast número 32. Um bom final de semana a todos, uma boa semana. Voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado.